Todo mundo tá dizendo, o jogo foi ruim, o jogo foi ruim. Eu tô numa outra linha, não achei o jogo tão ruim assim, não. Porque eu vi um time jogar bem, na minha opinião, o Botafogo jogou bem. Essa pergunta é dúbia também, né? Para a necessidade do Botafogo no dia, para a realidade do Botafogo, foi bem, eu acho que o Botafogo jogou bem. E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Galera, vou pedir um favor pra vocês, hein? A meta pra esse vídeo aqui é de 1000 curtidas. Ajuda aí ao canal curtindo, deixando seu joinha, que não custa nada você deixar um joinha, que é de graça e rapidinho, tá? Esse vídeo também tá sendo gravado em 4K, então vai na engrenagem do seu telefone aí, bota em 4K ou em 1080, pelo menos pra você assistir com uma imagem com alta qualidade, tá? Na televisão é a mesma coisa. E se você está assistindo esse vídeo pelo Facebook, não se esqueça de se inscrever no canal no YouTube, porque o vídeo no YouTube é postado primeiro e algumas horas depois no Facebook. Então, para você não ficar por fora de nada, se inscreva aqui no canal do YouTube Zoeira do Fogão, tá? Vamos lá ver a matéria completa, daqui a pouco eu volto para falar com vocês. Vamos lá ver. Ruim pra quem? Todo mundo tá dizendo, o jogo foi ruim, o jogo foi ruim. Eu tô numa outra linha, não achei o jogo tão ruim assim, não. Porque eu vi um time jogar bem, na minha opinião, o Botafogo jogou bem. Essa pergunta é dúbia também, né? Para a necessidade do Botafogo no dia, para a realidade do Botafogo, foi bem, eu acho que o Botafogo jogou bem. Pra mim. O ruim pra quem pode ser o desempenho, pode ser o resultado. O resultado é ruim pros dois. Será que é tão ruim assim pro Botafogo empatar? Ele travou ele lá, pensando pro que é o objetivo lá na frente, que é o Palmeiras líder. Mas o Palmeiras, você acha que o Botafogo tá mirando o Palmeiras? Ah, tem que mirar. Você acha que o Botafogo não tá mirando o título? Pra mim, não. Ah, mas tem que mirar. Do brasileiro? Eu acho que eu tô com você, o Botafogo candidato ao título brasileiro. Não, eu tô com você nessa questão. A gente olhar e falar se é candidato ou não, uma outra história. Agora, que o Botafogo tem que estar mirando, tem. Eu não vejo. Mas eu acho que ele nem tá mirando. Se você mirar tudo, você não ganha nada. Exatamente. O Botafogo do primeiro. O Botafogo tá mirando a Libertadores. Mirou tudo, foi campeão brasileiro. Mas o Botafogo no ano passado tinha elenco pra mirar tudo. O Botafogo do primeiro semestre, esse Botafogo de agora, ele não está no Campeonato Brasileiro para brigar pelo título. O Botafogo do segundo semestre, que a gente não sabe quais serão as movimentações de mercado, pode vir a estar brigando pelo título. O Botafogo do ano passado, para mim, era o melhor elenco do Brasil. E ficou melhor ainda no meio do ano. O Botafogo desse primeiro semestre, ele, penso eu, essas 12 rodadas, ele está brigando por uma vaga de Libertadores. Exatamente. Apenas. Nesse momento no Campeonato Brasileiro, brigam pelo título Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Nesse momento, hoje, dia 19 de maio de 2025, o campeonato vai parar em julho. E Cruzeiro muito em função de estar fora da Sul-Americana, poder se dedicar só e vai ter então, esse Botafogo, ontem, ele engatilhou uma sequência que começou num jogo terrível, onde ele não sabe como conseguiu a vitória, que foi contra o Carabobo. Aí ele veio para jogar o Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Aí ele tem um jogo angustiante, aflitivo contra o Estudiantes de La Plata. Ele teve o Flamengo, vai ter o Capital. E ele, na próxima semana, decide o seu futuro na Libertadores. Então, não perder nesse momento, eu entendo que é algo que, estamos indo bem, jogamos contra... E ver consolidadas algumas ideias, como do Cuiabano, que eu acho que, de novo, foi um jogador importante. Muito importante. Ver consolidada a ascensão da dupla de zaga, David Ricardo e Jair hoje. David Ricardo jogou muito. O Marlon voltar ao nível do ano passado. Quer dizer, eu tô vendo um Botafogo que viu ideias se consolidando. No 15º só. 15º jogo só quem do Renato Paiva. Quem ontem, eu acho que a proposta do Renato Paiva era ter um jogador forte na frente ao lado do Igor Jesus, é o Juan, porque eu acho que a dinâmica de jogo dele ainda é muito lenta. Ele é um jogador de técnica limitada, então ele recebeu... Eu acho que tem uma questão de discrepância mesmo de qualidade técnica. Ele é abaixo do... Ele recebeu umas bolas que ele poderia dar continuidade. Mas então, ele não tem essa velocidade, né? O Botafogo ontem jogou muito em relação a isso. A quando tem a bola, o lançamento na bola longa do Marlon Freitas é importante no time, as inversões. Agora, quando a bola chegava à frente lá com o Juan Cruz e com o Igor Jesus, ela não tinha sequência. Então o Botafogo tinha essa dificuldade, mas quando conseguiu, todas as vezes que chegou, trouxe perigo ao Flamengo, trouxe dificuldade ao Flamengo. A ideia, principalmente, é a questão da maneira de solução, como se encontrou, sobretudo, porque tem uma mudança ali muito clara da maneira de jogar porque era o time do ano passado. Você jogar sem ter um meia, até o Savarino quando estava jogando... Olha a saúde do Cuiabano, cara, me impressionou. Essa defesa do Rossi também é absurda. Que é um jogador que tecnicamente, o forte do Cuiabano não é a parte técnica. Não. É diferente, por exemplo, do Alex Telles. Alex Telles, você olha, é um jogador que tecnicamente é muito refinado. Carrega, o Cuiabano é de uma força vai dragando, vai gerando, vai brigando. Impressionante. Só que ele é importante, inclusive, ali pro lado, para conseguir trabalhar com o Alex Telles
porque o Alex Telles fisicamente não é tão forte como é o cuiabano, só que ele é um cara que é importante você ter a chegada dele na frente, porque ele dá o passe, ele tem a qualidade de conseguir encontrar uma diagonal, um cruzamento dele, só que aí você tem um ponta. Ele tem um volume de jogo, né? Você tem um ponta pelo lado esquerdo, que você, imagina você lateral, sou o Alex Telles, eu sei que eu posso chegar na frente sem ter medo, porque eu tenho um cara aqui do outro lado que se eu precisar, vai me ajudar, vai recompor igual um foguete. Então, assim, até nesse sentido, o cuiabano tem sido muito importante. Essa foi uma boa solução encontrada foi uma solução que ninguém pensava, porque o Santi Rodrigues, que foi o jogador contratado para a posição, para o lugar do Almada, simplesmente não conseguiu jogar. Então, por isso que eu acho que o jogo de ontem foi ruim. Não, o jogo para mim não foi ruim. Foi ruim para o Flamengo. Numa visão rubro-negra da história, foi ruim. O Flamengo viu o Palmeiras abrir vantagem, não jogou bem. E eu acho que a própria torcida do Botafogo trata de responder a essa pergunta. Porque tinha 54.238 torcedores no estádio. 51 mil do Flamengo. 3 mil do Botafogo. E olha só o que os 3 mil cantaram a plenos pulmões durante quase todo o segundo tempo. Você que estava lá? No segundo tempo teve uma boa parte que a torcida do Botafogo... Foi até observado na transmissão, né? Diante do silêncio de 51 mil, vendo uma jornada ruim para sua equipe, os 3 mil alvinegros celebraram dessa forma o jogo de ontem. E nesse momento quem grita é a torcida do Botafogo. Veja aí a torcida do Botafogo. Tá 0-0 aqui no Maracanã. O mandante é o Flamengo, pouco mais de 2 mil torcedores do Botafogo. Eu acho que tem duas questões aí com relação a isso que a gente acabou de ver. A primeira questão a torcida no estádio, ela é diretamente reflexo do que é o time em campo. Perfeito. Então, assim, a torcida do Botafogo estava inflamada, cantando, porque o torcedor do Botafogo estava percebendo que o time estava melhor no jogo, que o time estava subindo a torcida, que era completamente diferente do cenário da torcida do Flamengo. E uma outra questão, e aí tem mais a ver com a torcida do Flamengo, eu frequento estádio direto. Vou a jogos do Flamengo, a jogos do Botafogo no Newton Santos, a jogos do Vasco, do São Januário, do Fluminense, no Maracanã. E se você conversar com torcedores flamenguistas, isso é um fato. Até pela questão da mudança de preços dos ingressos, o perfil do torcedor do Flamengo, ele se transformou de 2019 para cá. Então, assim, isso é um fato. Se tu conversa com torcedores do Flamengo, os próprios torcedores do Flamengo se mostram incomodados. O torcedor que é, entre aspas, mais raiz, que vai há mais tempo ao estádio, se mostra incomodado com isso. O perfil do torcedor do Flamengo, ele tem se modificado. A gente pode discutir de outras torcidas também, isso pode estar acontecendo. Certamente acontecendo. Mas isso está acontecendo e também está diretamente ligado à questão do valor dos ingressos. Você tirou aquele cara que era o torcedor raiz, mas que cantava no primeiro ontem, especificamente do jogo? Também, foi o que eu falei. O jogo mostrava, são o Flamengo jogando mal, o Botafogo jogando bem. Eu falei, são duas questões. A primeira, a questão do reflexo do que é o time em campo. E isso que o Pedro trouxe, eu concordo plenamente, até porque quando o jogo começa, até os 15, 20 minutos do primeiro tempo, a torcida do Flamengo também não parava de cantar, porque o Flamengo estava sufocando o Botafogo. O Botafogo não conseguia jogar. Então, esse momento, o torcedor do Flamengo também agiu. Só que no segundo tempo ele viu que o Botafogo cresceu no jogo. Isso foi o que chama a atenção. Era muito claro. E aí a torcida do Flamengo sentiu também. Então, o que chama a atenção. Sentiu um mau momento do time. Exatamente, um mau momento do time. Que era dentro do campo, que era muito claro. O que chama a atenção é porque quem acompanha futebol há muito tempo, coisa e tal, especialmente com o Flamengo, e você viveu isso, é que havia um perfil de torcedor do Flamengo que mesmo o time jogando mal, aí é que ele se esgoelava mesmo. Aí é que ele ia para... Esse perfil eu acho que mudou muito. Mudou. De 19 para cá, quando passou a ser um perfil de uma exigência que você viu um negócio maravilhoso e não quer descer daquele patamar. E a do Botafogo ontem, 3 mil botafoguenses. Foram lá para... O jogo começa com o predomínio do Flamengo. O Flamengo não deixando o Botafogo sequer entrar no seu próprio campo. Aquele jeito impositivo do Flamengo, tentando induzir o adversário ao erro o tempo inteiro. Vai passando o tempo, o Botafogo com uma formação que tinha o Alan pelo lado direito, o Juan, sem velocidade, porque o cuiabano não é um jogador de velocidade. Então o Marlon já fica tolhido. Para quem que ele vai lançar? A bola batia e voltava toda hora. Exatamente. A partir de um determinado instante, o Botafogo, especialmente acentuadamente no segundo tempo, é um jogo Botafogo mais presente. Mas já no final do primeiro tempo, o Botafogo já começa... Parece que quero mostrar as escalações iniciais e como eles terminaram o jogo, que vai fazer a gente refletir lá na discussão original sobre elenco. Então os times com desfalques, os dois com desfalques. Os dois tinham desfalques desfigurados. Aqui está a formação inicial deles. Flamengo sem Gerson, sem Arrascaeta. Pulgar.
O Botafogo sem Savarino, sem Arthur, sem a sua dupla de zaga titular, apesar do David Ricardo ter jogado muito bem, né? E aí, olha só como os times terminam. Cara, o Flamengo termina de um jeito que você fala, poxa, não é uma máquina. Longe disso. Pois é, eu longe disso. Juninho, que, tem dificuldade de substituir. Tá sofrendo muito. Tá sofrendo muito. Né? Matheus Gonçalves, Everton Araújo, Varela, ali improvisado. Varela de meia. De meia, improvisado. Assim, terminou assim o Flamengo. Everton Araújo. Né? Isso porque o Léo Ortiz já tinha sido utilizado. No lado do Botafogo, saiu já desgastado. Ela termina, mas o Léo Ortiz já tinha sido E no lado do Botafogo, Santiago Rodrigues, que não jogava desde novembro, começou a jogar, no segundo jogo sofreu uma lesão. Natan entrou. O Natan, que é um jogador, eu estava conversando com o Pedro, Paulo. O Natan é um jogador que vai precisar muito ser trabalhado. Você tem que, primeiro, assim, prioritariamente você atua o quê? Aberto ou por dentro? Por dentro. Qual é a sua característica? A velocidade ou o jogo aproximado? Vai no fundo, cruza ou chuta pro gol? Vai pro gol. Ele ontem tentou uma jogada que ele vem pela meia esquerda, aí quando ele vai dar um corte, ele escorrega e cai. Quer dizer, então é um jogador promissor. Agora, trabalhar o acabamento da jogada. Para mim, hoje, no futebol brasileiro, nós vamos falar daqui a pouco do Bavi. Você comentou esse jogo, né? Comentei. Para mim, um jogador que é um exemplo no futebol brasileiro chama-se Eric Pulga. Qualquer seleção de rodada, para mim, ele está dentro. É um dos melhores jogadores. Calma, tem que esperar o cara jogar na rodada, hein? Pode começar. Pulga? Não, acho que... quem for fazer dessa rodada. Dessa rodada. Ele tá na seleção da rodada, fica tranquilo. Então, é isso que eu tô falando. É um jogador que tem um nível de ambição elevadíssimo, um nível de competitividade. Então, guarda a sua empolgação, que já a gente vai para o Bavi, só vou encerrar o Clássico Carioca. Rapidinho, posso só uma questão tática ontem, que a gente, pelo menos eu não lembro aqui da gente ter passado, que acho que foi muito inteligente da parte do Renato Paiva com relação à montagem do time do Botafogo, porque é algo que ele não tinha feito até então. O Botafogo, quando jogava, era o jogador de velocidade pelo lado. Ele entra com o Alan ali justamente para segurar o lado que é forte do Everton. E segurou. O Alexandre segurou. Jogou bem o Alan. Vamos ouvir agora Felipe, Luiz e Renato. Para o jogo, e acho que a melhor oportunidade é nossa, acho eu. E outra vez aquele plus que nos falta no último passe, na última decisão, e às vezes em situações de superioridade numérica nós podíamos ter tirado partido de um ou outro contra-ataque, de uma outra bola mais longa que nós ou ganhámos numa primeira ou ganhámos numa segunda bola e podíamos ter definido melhor. Mas acho que a equipa, essencialmente, dei os parabéns aos jogadores pelo jogo que fizeram, porque não é um campo fácil nem um adversário fácil. Jogaram como se joga um clássico, representaram dignamente o campeão da Série A do Brasil e acho que de facto a melhor oportunidade é nossa e que podíamos ter feito golo aí, mas obviamente entendo que o empate é justo. Um asterisco na fala do Felipe Luiz é que os problemas que o Flamengo tem, o Botafogo tinha ontem também. Ele é comum a equipes que estão tendo que jogar as competições. Jogou no domingo o Botafogo, o Flamengo jogou no sábado. É que no meio da semana... Um jogou quarta, outro jogou quinta. O Botafogo jogou quarta, o Flamengo jogou quinta, mas acontece. Vai acontecer uma rodada uma rodada o outro. Acontece. Isso aí é até dezembro, hein? Avisa pro Felipe, que é até dezembro. Ô Paulo Nunes, o que eu vou... Bom, família, tá aí, é um empate de 0-0. Antes, eu quero mandar 2 abraços aqui, 2 alô para 2 seguidores de 2 lugares diferentes do Rio de Janeiro. Né? O primeiro pro Otávio Mesquita, lá de Brasília. Tô devendo seu alô aqui já tem um tempinho, né? Desculpa, meu irmão. Mas tá aí, ó. Otávio, muito obrigado pela audiência que você tá dando. E todos os zoeiras que estão aí em Brasília, porque eu tenho muito seguidor em Brasília também. O outro aqui é mais recente, pediu há pouco tempo, já vou mandar logo para ele, que é o Thiago Albuquerque. O cara é lá de Maceió. Olha só, o Zoeira tem seguidores pelo Brasil todo, tem botafoguenses pelo Brasil todo. Então, Thiago, muito obrigado pela audiência aí. Compartilhe nosso canal com seus amigos aí de Maceió, que eles vão curtir o canal da Zoeira aqui, tá? Bom, galera, olha só. Torcida meio dividida, né? Alguns satisfeitos com o empate, outros achavam que o Botafogo jogou muito retrancado, buscou um empate. Eu não acho que o Botafogo jogou retrancado buscando empate. Primeiro que era o jogo, por mais que tenha sido no Maracanã, no Rio de Janeiro, o mando de campo era do Flamengo, mais de 50 mil torcedores empurrando o time deles. O Flamengo também vem empolgado e tem um time mais ajeitado e bem treinado do que o Botafogo nesse momento. É um técnico que vem desde o ano passado, então já conhece o elenco, é um técnico que era jogador do clube, então ele conhece o elenco que ele tem na mão. Então, assim, o Flamengo tinha umas certas vantagens, jogando em casa, com a sua torcida, com um técnico que já conhece o time, já comanda o time há muito, muito mais tempo que o Botafogo. Ele tinha essas vantagens. Tinha os desfalques deles? Tinha 4 desfalques lá, o Flamengo. E o Botafogo é aquilo. Começou a vencer, ter uma sequência de vitórias há pouco tempo,
O Renato Paiva tentando ainda ganhar a confiança da boa parte da torcida do Botafogo, que ainda não chegou a uma aceitação com o Renato Paiva assim, acima de 80%, né? Não tem isso. Então é o técnico tentando ajeitar um time perfeito e com muitos desfalques. O Botafogo tem 5 desfalques importantes, praticamente todos titulares, quase todos titulares, né? Então assim, o empate contra o Flamengo no Maracanã não é ruim. O time do Botafogo, mas o Botafogo ano passado ganhou o Flamengo no Maracanã 2-0. Tá, mas já estava mais ajeitado do que esse ano. E olha que as melhores chances de gols ontem foram no Botafogo, né? Então assim, o Flamengo teve mais posse de bola. O primeiro tempo aí o Flamengo dominou bem mais o Botafogo até os 15, 16 minutos, que é normal, o time que joga em casa tenta se impor no início do jogo para tentar fazer aquele golzinho. Depois disso o Botafogo já começou a melhorar. O segundo tempo foi abaixo da média de um clássico, né? Mas assim, o Botafogo já equilibrou bastante. O Flamengo cansou, fez aquela pressão, cansou no segundo tempo. O Botafogo teve as suas chances. Faltou um pouquinho mais de sorte, não faltou nem pontaria, né? O goleiro do Flamengo fez grande defesa, né? O John praticamente fez uma defesa só o jogo todo. Apesar do Flamengo ter mais finalização e posse de bola, não deu sustos no Botafogo, apenas uma lá que o John fez uma grande defesa. E, cara, ele ficou no empate. Eu não achei ruim, não achei que o Botafogo jogou retrancado. Não acho que não tinha motivo do Botafogo jogar desesperadamente lá na frente, tentando um gol desesperado, não tinha um porquê. Claro, uma vitória ontem colocaria o Botafogo um pouco mais acima na tabela, né? E tem um confronto entre Flamengo e Palmeiras no final de semana, de repente um empatezinho e o Botafogo ganhando mais um jogo, acho que é o Santos na outra semana que deve vir Libertadores, colocaria o Botafogo brigando ali. Então assim, o Palmeiras não perde o Campeonato Brasileiro, né? Abriu uma vantagem enorme. Eu acho que o Campeonato Brasileiro esse ano para o Botafogo ficou muito difícil, né? É início, mas é um início avassalador do Palmeiras. Para o Botafogo conseguir um título novamente, conseguir o segundo consecutivo do Brasileirão, só se o Palmeiras fizer que nem o Botafogo fez em 2023. É muito cedo? Não sei. O Palmeiras está com uma vantagem muito, muito boa no Campeonato Brasileiro. Então acho que o Botafogo deveria focar mais nesse momento nas Copas. Na minha opinião, tem a Copa do Brasil e tem a Libertadores, porque o brasileiro já está ficando meio que para trás demais para quem quer lutar para ser campeão brasileiro. Então, se focar nas Copas, tem grandes chances de conseguir um título importante esse ano, quem sabe um título inédito da Copa do Brasil, ou um bi da Libertadores, que seria loucura. Eu ainda iria no bi da Libertadores, que é o título mais importante e vale muito dinheiro também. Então, assim, fez um jogo equilibrado, né? Não foi uma grande partida das duas equipes, não foi uma grande atuação, mas foi um jogo realmente para empate. Poderia ter sido 1-1 para dar alegria lá para a torcida do Botafogo ontem, que estava lá, né, 3 mil torcedores, que eu não vou dizer que calou o Maracanã, né? Mas dava para ouvir vários momentos da transmissão ontem, a torcida do Botafogo cantando. Deram gol, né? Ontem os caras realmente se soltou. Ó, esse novo estádio que o Botafogo quer fazer, né, para 20 mil pessoas mais ou menos, que eu sou a favor de fazer, já que o Botafogo tem uma certa dificuldade de esgotar os seus ingressos no estádio Newton Santos. Vamos ver como é que vai ser na semana que vem, no jogo contra a Universidade do Chile, pela Libertadores, que é um jogo importante, basta vencer. Vamos ver se o Botafogo consegue colocar acima de 30 mil, porque, cara, merece, né? Mas, vamos lá, esse novo estádio, o Botafogo ele tinha que fazer, sei lá, de uma forma que não separasse tanta torcida que nem separada no estádio Newton Santos. No estádio Newton Santos ficaria a leste, aí a sul, quem é visitante, aí a norte lá do outro lado, e ao oeste lá do outro lado, todo mundo muito distante do campo, todo mundo muito distante um do outro. Então um lado canta uma música, o outro canta outra. Então se faz um estádio, né, que una essa torcida. Claro, tem os setores que são diferentes, a entrada são diferentes, mas que deixe bem próxima da outra, próximo do campo. Aí sim, a torcida do Botafogo vai dar mais show do que já dá. Mais show do que já dá. Porque ela canta. Quando junta ali ela, ontem teve a união ali da torcida jovem do Botafogo, com a Folha, os caras se uniram ali, 3 mil torcedores cantando o tempo todo. Foi top, foi lindo. Então acho que John Textor tem que olhar bastante quando for construir esse estádio novo, para não deixar, claro que ele não vai botar longe do gramado, que isso já incomoda ele no estádio Newton Santos, mas deixar de uma forma também que as separações dos setores não sejam tão distantes, seja mais próximo ali, para que quando um lado começar a cantar, o outro ouvir e puxar junto, aí sim o estádio todo começa a cantar a mesma música, aí fica top. Bom, galera, deixa a opinião de vocês, né? Achou que o Botafogo se acovardou? Muito desfalque, Savarino de fora, dupla de zaga. Apesar de que a dupla de zaga que tá jogando, os moleques estão dando conta ali. Demorou um pouquinho para se ajeitar, mas agora os caras estão firmes na zaga. Então a gente não tá sentindo tanta falta assim
Mas o salário não faz muita diferença, né? Tem outros jogadores que o Botafogo também tá no departamento médico, mas eu acho que, ó, esse time tá se ajeitando. Tá... aquela luzinha no fim do túnel, tô começando a gostar disso daí. Bom, eu vou ficando por aqui, queria falar, deixa nos comentários, tá? E não se esqueça de curtir. Não esquece, tá na televisão? É só ir ali do ladinho assim, ó, sobe no controle, vai lá e tu curte. No celular é mais fácil ainda, tá bom? O maior público da Zoeira aqui assiste pelo celular e pela televisão, tá? Então não esqueça de deixar seu joinha pro canal. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!